Boa tarde, gente. Estamos aqui hoje para falar sobre a nossa obra que se chama Metamorfose e que foi escrita pelo autor Franz Kafka. Meu nome é Giovana. Olá, meu nome é Júlia Liporoni. Olá, meu nome é Isabela Lombardi. Olá, meu nome é Tainá Borges. Olá, meu nome é Manuela dos Anjos. O Franz ele nasceu em uma cidade chamada Praga na época do Império Austro-Húngaro. Para quem não sabe o que foi esse Império Austro-Húngaro, foi uma monarquia dual entre o Império Austríaco, o Império da Áustria, com o Reino da Hungria. Só que hoje em dia a gente conhece esse lugar como a República Tcheca. Então, o Franz ele nasceu no dia 3 de julho de 1883, na nossa hoje conhecida como República Tcheca. O Franz ele era filho de uma mulher chamada Julie Kafka e de um homem chamado Hermann Kafka. Bom, a gente sabe que normalmente os nossos pais eles têm uma influência muito boa, muito positiva na nossa carreira e na nossa vida. Só que infelizmente não foi isso que aconteceu na vida do Kafka. Pelo contrário, o Franz ele era filho de um homem muito autoritário. O que a gente pode falar do pai do Franz é que ele era um judeu, comerciante rico, que só se importava com os bens materiais. Então a criação que ele deu para o Franz foi uma criação muito rigorosa, uma criação muito severa, sem empatia, sem amor, sem afeto. Então isso acabou gerando vários traumas na cabeça do Franz. O autor da nossa obra, o Franz, ele cresceu com essa figura autoritária do pai, essa figura dominante do pai, durante toda a sua infância, durante toda a sua adolescência. E é notório o quanto isso mexeu com o seu psicológico, o quanto isso abalou o seu psicológico. E a gente consegue ver isso nas próprias obras do Franz, mas isso é algo que eu vou falar um pouco mais pra frente. Bom, depois que o Franz ele deu uma crescida, ele entrou em uma universidade para cursar Direito. Ele cursou Direito de 1901 a 1906. Foram 5 anos cursando Direito. Essa universidade foi muito importante na vida do Franz, porque lá, além dele conhecer o seu melhor amigo Max e o seu futuro biógrafo, ele também participou de círculos literários e políticos, e foi aí que ele se aproximou, que ele conheceu e que ele se apaixonou pela literatura. Mas a gente sabe que, infelizmente, a nossa vida não é do jeito que a gente quer. Então, depois que o Franz ele concluiu essa faculdade de Direito, ele entrou em um trabalho. Ele trabalhava em uma companhia de seguro como inspetor de serviços. A gente sabe que naquela época era tudo mão de obra humana. Então, o trabalho do Franz era ficar inspecionando este trabalho. O Franz, ele tinha uma ótima competência. Ele era um excelente funcionário. Mas a gente sabe que trabalho demanda tempo. E o Franz estava se tornando infeliz por conta disso. Por conta do trabalho, o Franz não estava tendo tempo para se dedicar ao que ele realmente queria, o que ele realmente gostava, que era a literatura. Então, por conta desse tempo que ele ficava na empresa e não podia escrever, ele se tornou uma pessoa infeliz e triste com esse trabalho. O Franz ele só foi conseguir se afastar deste emprego em 1917 e, infelizmente, não foi por um motivo muito bom. Na verdade, foi um motivo péssimo. O Franz ele teve complicações com a sua saúde, ele teve tuberculose e teve que se afastar temporariamente do trabalho. Bom, lembra lá no início da apresentação que eu falei que a criação que o Franz teve dos seus pais influenciou muito no seu psicológico? Bom, por conta dessa criação que o Franz teve, ele acabou tendo vários problemas e traumas psicológicos. Essa criação, ela também contribuiu para que o Franz ele se isolasse da sociedade, ele se escondesse da sociedade. E ele acabou se tornando uma pessoa, além de sozinha, isolada, também rebelde. Bom, o Franz agora ele se encontrava uma pessoa totalmente sozinha, rebelde e com vários traumas no seu psicológico. E uma maneira que ele encontrou de desabafar e tirar esse peso das costas dele foi escrevendo. Então ele fez com que suas escritas e obras fossem uma maneira de colocar todos aqueles sentimentos ruins que ele sentiu durante a sua criação e depois dela, porque infelizmente os traumas que ele sentiu gerou várias sequelas na sua vida. Então ele fez com que as suas obras repassassem esse sentimento ruim que ele sentiu. Então nas obras do Franz, ele sempre pontua os sentimentos de dor, solidão, angústia, ansiedade e outros vários sentimentos que ele sentiu durante a sua vida. A gente tem caso de personagens principais do Franz que estavam com medo de alguma coisa, estavam com ansiedade de alguma coisa, mas não sabia de onde que vinha aquele medo. Bom, alguns livros que eu trouxe do Franz aqui para essa apresentação foi A Descrição de uma Luta, que foi publicado em 1909, e esse livro é um exemplo do que eu acabei de falar. O Franz, nesse livro, ele também retratou todos os sentimentos ruins que ele sentiu durante toda a sua vida. Outra obra também que eu trouxe para essa apresentação foi o Diário, que foi publicado em 1910, e se a gente for analisar
o jeito, a caligrafia que foi escrito esse livro, a gente consegue notar que é de uma maneira bruta, uma maneira como se ele estivesse com raiva. A gente também tem parágrafos que foram rabiscados e reescritos novamente. Uma obra que eu queria destacar na nossa apresentação aqui hoje é o livro chamado O Processo. Esse livro, ele de certa forma, ele foi escrito de 1914 a 1915. E por que de certa forma? Esse livro ele foi deixado inacabado pelo Franz. Ele foi deixado sem final e sem título. Bom, voltando a falar sobre a vida pessoal do Franz agora. A gente sabe que em 1917 o Franz se afastou temporariamente do trabalho. Mas agora, no ano de 1922, ele se afasta completamente do serviço e passa a morar em sanatórios e balneários. Ele morou nesses sanatórios de 1922 a 1924, que infelizmente é o ano da sua morte. O Franz ele morreu no dia 3 de julho de 1924, com 41 anos. Nesse curto período de tempo que ele passou morando nesses sanatórios, ele conheceu uma mulher chamada Dora, que virou a sua companheira e acompanhou toda a sua estadia nesses sanatórios. Bom, agora voltando no livro que eu queria dar destaque. Por que eu quis dar destaque a essa obra? Antes do Franz morrer, ele tinha feito um pedido de que suas escritas fossem totalmente destruídas. Então, se fosse pela vontade do Franz, a gente não teria o livro O Processo hoje. A gente só teve esse livro porque lembra do amigo que ele fez lá na faculdade em 1901? Então, o Max, o seu biógrafo, ele publicou esse livro depois de 1 ano da morte do Franz. Então, a gente só tem esse livro porque o melhor amigo do Franz ignorou totalmente seu pedido e publicou a obra mesmo assim. Bom, agora que eu contei a história do Franz, a gente consegue compreender o porquê que ele é considerado um dos escritores mais importantes para a literatura moderna. A Metamorfose, escrita por Franz Kafka em 1912 e publicada em 1915, é muito mais que uma história estranha sobre um homem que vira inseto. Para entender a obra, é importante olhar para o momento histórico e a vida do próprio autor. Naquela época, a Europa vivia a Belle Époque, um período que parecia cheio de progresso, com avanço na ciência, na tecnologia e nas artes. Mas por trás disso, o que se via era uma sociedade desigual, com trabalhadores vivendo sob muita pressão e sendo tratados como peças de uma máquina. Gregor Samsa, um personagem principal, representa esse trabalhador. Vive só para sustentar a família e quando deixa de ser útil, é descartado. Isso mostra como as pessoas eram desumanizadas. Kafka também sofreu com esse sentimento de exclusão. Ele era judeu e vivia em Praga, em um ambiente cada vez mais antissemita e conservador. Isso aparece na história quando Gregor se transforma em algo considerado nojento, impuro, como se ele fosse rejeitado por ser diferente. Kafka se sentia assim, um estranho na sua própria sociedade. Outro ponto central é a relação familiar. Kafka teve muitos conflitos com seu pai, que era autoritário e não aceitava seu lado sensível e artístico. Esse tipo de relação é retratado no livro, quando o pai de Gregor é frio e agressivo, e só valoriza o filho quando ele trabalha. Quando Gregor não consegue mais sustentar a casa, ele passa a ser inútil e começa a ser ignorado e maltratado. Essa lógica do Kafka de que o ser humano só vale pelo trabalho dele, pelo que ele produz, é uma baita crítica ao capitalismo. O personagem, o Gregor, ele literalmente deixa de ser um humano e ele se transforma num bicho, que não fala com ninguém, não é compreendido por ninguém e que vive preso dentro de um quarto. E a coisa mais cruel do livro é que ninguém tenta entender ele, ninguém tenta ajudar ele. Na verdade, as pessoas só pensam em como aquele bicho chato tá irritando elas e atrapalhando a vida delas. Isso mostra o quanto a sociedade moderna tá cada vez mais fria e mais egoísta. E nessa época começaram a nascer as ideias artísticas no Kafka. Aí surgiu o existencialismo, que fala muito sobre solidão, angústia e também sobre liberdade. E também o expressionismo, onde é uma coisa onde tudo é muito exagerado, tudo é muito distorcido e também puxa para um lado mais sombrio. E o Kafka, imerso nesse contexto, fez com que Metamorfose carregasse todas essas questões. Isso é uma coisa típica do Kafka, onde o bizarro se torna uma coisa banal e onde uma coisa estranha, uma coisa que não faz sentido, as pessoas normalizam e agem como se fosse uma coisa normal. Isso mostra o sentimento das pessoas que estavam vivendo naquele sistema opressor e obscuro. O autor, ele também tinha uma saúde muito frágil. Ele foi diagnosticado com tuberculose, ele sofria muito de ansiedade,
insônia e ele também era uma pessoa muito insegura. Ele sentia como se ele fosse um intruso, então ele sentia como se aquela vida que ele tinha não fosse uma vida para ele. Isso é uma coisa que reflete muito na literatura dele. Uma coisa também muito importante é que enquanto ele estava escrevendo a Metamorfose, ele estava passando por uma situação meio conturbada com a noiva dele. Ele era uma pessoa muito insegura, então ele tinha muito medo de se relacionar, muito medo da intimidade e também muito medo de se entregar para alguém. Isso é uma coisa que aparece muito no livro, porque o personagem, ele não consegue se comunicar com ninguém, não consegue se conectar com ninguém. Uma coisa que intensificou muito esse sentimento e desespero do livro foi a Primeira Guerra Mundial, porque mesmo que o Kafka não tenha participado das guerras, ele vivenciou todo esse momento. Então, todo esse medo da época refletiu muito no livro. E agora eu vou falar sobre o enredo do livro Metamorfose. O livro ele conta a história de um rapaz chamado Gregório Samsa, que trabalha como caixeiro viajante. Em um dia ele acorda e percebe que ele se transformou em um inseto monstruoso. Ele não sabe como isso aconteceu, mas não se desespera. Na verdade, ele está mais preocupado com o fato de estar atrasado para o trabalho, pois ele sustenta sua família. O pai que está desempregado, a mãe que tem a saúde muito frágil e a sua irmã, Gretchen, que é apenas uma jovem que sonha em estudar violino. O seu chefe vai até sua casa para ver o porquê ele faltou no trabalho. Então, a família de Gregório começa a bater na porta do seu quarto, mas está trancada. E Gregório também não se levanta da cama, porque ele não consegue. Então, o seu chefe tem muitas falas rudes, como dando a entender que se Gregório não se levantasse e fosse trabalhar, ele não estava mais se importando com o emprego. Depois de muito tempo e com muita dificuldade, Gregório conseguiu finalmente se levantar da cama e abrir a porta do seu quarto. Quando todos viram ele, ficaram horrorizados com a sua aparência. O chefe foge e a família entra em pânico. A partir daí, Gregório começou a se isolar no quarto na sua própria solidão. Nos primeiros dias, a sua irmã, Gretchen, que levava comida e limpava o seu quarto. Mas ela evita vê-lo diretamente, então ela só limpa o quarto e leva comida e sai correndo. Gregório começou a ter costumes de inseto, então ele anda pela parede e também pelo teto. Mas ele sente falta mesmo do contato humano. Foi aí que ele começou a perceber o repúdio e o nojo que a sua família está tendo contra ele. É possível a gente começar a ver que a relação da família com Gregório vai ficando cada vez mais fria. Tem até um momento no livro que o pai atira maçãs contra Gregório, ferindo ele gravemente, e ele nunca se recupera totalmente disso. Diante da situação que Gregório não consegue mais trabalhar, a família entra em uma crise financeira muito grande. Então eles optam por alugar um dos quartos da casa para 3 hóspedes. E para conseguirem manter a aparência de que está tudo bem, eles continuam mantendo Gregório isolado no quarto. Em uma noite, para agradar os hóspedes, Gretchen toca violino na sala. E Gregório, ele mesmo muito fraco, ele fica encantado com a música. Ele nunca tinha sentido algo tão profundo desde que virou um inseto. A música toca algo dentro dele. Talvez tenha sido uma memória de quando ainda era um ser humano, ou então o último desejo de se conectar com a irmã. E logo depois que Gregório sai do quarto, atraído pela música da irmã, os 3 hóspedes veem a cena e ficam muito incomodados. E com isso eles decidem cancelar o contrato de aluguel e ameaçam processar a família por causa daquela situação absurda. E esse acontecimento leva a Gretchen a agir totalmente diferente. A irmã, que antes cuidava de Gregório, mudou completamente de atitude. Ela disse aos pais que não considera mais seu irmão, e o que é melhor para todos seria se livrar dele de uma vez. E o pai concordou imediatamente com a filha. E a partir desse momento, Gregório percebeu que se tornou um grande peso. E depois, isolado, ferido, com sentimento de rejeição, Gregório decide parar de comer. E ele fica mais fraco do que já estava. E não demorou muito, poucos dias depois, ele morre sozinho no quarto. Que a empregada, ela encontra o corpo e avisa a família, que reage com alívio, e não com a tristeza que deveria ser. E logo em seguida, depois da morte de Gregório, a família decide sair de casa para dar uma volta. Assim, cada um deles escreveram uma carta de justificação de ausência, para poderem faltar no seu trabalho, e nesse passeio eles comentam que agora pode ter uma vida melhor, mais leve, e começam a fazer planos para o futuro da filha que está florescendo. E a história, ela termina com a sensação de que depois da morte de Gregório, a vida da família volta a andar novamente. E agora que eu e a Tainá finalizamos de contar a história do livro, a gente vai entrar um pouco na parte filosófica.
para entender melhor o contexto e o sentido disso tudo. Bom, à primeira vista pode parecer uma história bem absurda, sem pé nem cabeça, mas se a gente mergulhar bem para tentar entender o verdadeiro significado por trás das palavras, a gente entende que a transformação de Gregório Samsa em um inseto é nada mais nada menos que uma metáfora trágica da sociedade em que vivemos. Imagine a seguinte situação. Imagine que você acabou de acordar e se deparou que se transformou em um inseto deplorável. Essa era a situação surreal de Gregório. Mas será que era tão surreal assim? Vamos pensar que, de certa forma, Gregório já estava invisível antes mesmo de se transformar. Ele era um simples trabalhador a pagar as dívidas da sua família. A sua vida girava ao redor do trabalho. Em vez de viver para si, ele vivia para o emprego e para sustentar aqueles ao seu redor. Como a maioria de nós, ele se sentia preso às obrigações e à necessidade de ser útil. Nessa parte da obra em específica, Kafka, o autor do livro, na verdade quer transmitir como a vida que nós levamos muitas vezes acaba nos transformando em uma espécie de inseto, que apenas rasteja para sobreviver em busca de uma aprovação imposta pela sociedade. Bom, agora vamos observar um pouco sobre a relação de Gregório Samsa com a família dele. No início da história, todos o viam com admiração, principalmente porque ele era o único provedor da casa. O pai era desempregado, a mãe era frágil e a irmã ainda era muito jovem. Então, todos eles dependiam completamente do dinheiro dele. E Gregório sustentava tudo sozinho, mas tudo muda quando ele se transforma em um inseto monstruoso, a reação da família imediata. O medo e o nojo substituem o carinho, e com o passar do tempo, o cuidado se transforma em rejeição. Kafka quis mostrar pra gente que, para aquela família, Gregório só importava enquanto ainda era útil. Ele nunca foi realmente amado por quem era, mas sim pelo que ele podia oferecer. Tanto é que há um momento no livro em que os pais discutem se Gregório vai trabalhar ou não. E esse trecho deixa bem claro que o valor dele estava inteiramente ligado ao trabalho. E a partir disso a gente percebe uma crítica muito forte, que na maioria das vezes somos considerados válidos quando a gente atende a expectativa dos outros. E quantas relações hoje em dia são assim? Se você é útil, você é bem-vindo. Se não, é descartado. E foi exatamente isso que aconteceu com o Gregório. A própria família dele deixou ele de lado. Então isso levanta uma pergunta muito difícil, mas também necessária. Você me amaria se eu não fosse mais útil? Ou só enquanto eu servir para alguma coisa? O desfecho dessa história deixa uma sensação amarga, a de que a sociedade despreza aqueles que não podem mais contribuir ou não se adequaram às suas expectativas. A metamorfose de Gregório, ela não é apenas física ou surreal. Kafka escancara o monstro que a sociedade pode ser, mostrando que todos nós vivemos pequenas metamorfoses silenciosas todos os dias, que nos alienam, nos isolam, nos tornam úteis ou descartáveis, conforme a nossa capacidade de produzir ou de servir. Então fica a reflexão. Quantos de nós já não se sentiram como Gregório? Descartáveis, isolados, valorizados apenas pela utilidade. Kafka nos convida a refletir sobre a desumanização e a alienação que temos que enfrentar, e sobre o verdadeiro valor que atribuímos a nós e aos outros. E mais do que isso, ele nos faz questionar: até que ponto vale a pena se importar com relações baseadas apenas no interesse? Afinal, quem gosta de você apenas pelo que você oferece, não o ama de verdade. Devemos buscar relações com pessoas que se importam por quem somos, e não pelo que temos. É isso que nos faz sentir verdadeiramente humanos. Bom, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção e compreensão de todos.